De volta com Diogo Mainardi, Caio Blinder, Ricardo Monin e Paulo Blickstein, que foi o primeiro colocado na área dele em 5 dos mais cobiçados concursos para professor universitário nos Estados Unidos, entre eles Harvard e Stanford. A especialidade do professor, de 36 anos, é Tecnologia Aplicada à Educação. Paulo, muito bem-vindo. Obrigado. Prazer. O que é Tecnologia Aplicada à Educação? Bom, acho que a forma mais comum de uso da tecnologia da educação hoje em dia é a internet, né? A gente vê, por exemplo, nas escolas tem laboratórios de informática, tem sites educacionais e tudo mais. Então essa é a forma mais popular, não necessariamente a melhor forma de usar a tecnologia na educação, mas a tecnologia da educação é esse conjunto de ferramentas tecnológicas que você pode usar para melhorar o aprendizado. E quem são os alunos? Futuros professores? São futuros professores, são designers educacionais, né, que é uma nova profissão agora que existe, que é o designer educacional, que são pessoas que desenham ambientes online, ou não online, mas ambientes que usam tecnologia na educação. E então são mais ou menos esses dois grupos, né? Pessoas que pesquisam educação, professores, futuros professores. Mas é mais difícil ensinar professor ou estudante essa tecnologia? Onde está o maior desafio? Bom, eu acho que professor é uma raça corporativa que tem dificuldade, né, para... Tem uma frase engraçada que diz que tecnologia é tudo que foi inventado depois que você nasceu, né? Então, para as crianças, para essa nova geração, computador, então, isso não é tecnologia, isso é vida, é uma coisa normal, é que nem para a gente telefone e tudo mais, né? Mas para os professores isso é uma novidade, ainda é uma novidade. Então tem um problema de gerar, né, um buraco aí entre as duas gerações que a gente precisa trabalhar para diminuir. O que você está falando é que como tecnologia, na realidade, o aluno ensina o professor. Pois é, muitas vezes o aluno ensina o professor, né? O aluno chega, ele sabe mexer em todas essas coisas e isso intimida muito o professor. Então esse o problema é que o professor muitas vezes não usa as novas tecnologias porque ele tem medo de passar vergonha na frente do aluno, né? Então, agora, Paulo, a dúvida sua, quer dizer, onde você ia estudar? Você passou em 5 das melhores universidades americanas. Ensinar. E você, afinal, foi para Stanford, certo? Por que Stanford? E não Harvard? Bom, acho que foi a decisão mais difícil da minha vida, né? São muitas variáveis, né? Mas eu acho que Que bom que a decisão difícil foi essa, hein? É chamado nice problem. Pois é, mas tem várias variáveis, né? Eu acho que para mim a coisa mais importante é um ambiente bom para trabalhar, né? Você ter a infraestrutura necessária para trabalhar. Então, em Stanford eu vou ter um laboratório grande, com todos os equipamentos que eu preciso, né? Com toda a infraestrutura. E lá também é o Vale do Silício, então você tem contato com todas as empresas de tecnologia, né? Quer dizer, tem uma rede de contato lá muito importante. Agora, Paulo, isso mostra que o sistema de competição existe na escola americana e vale para todos os níveis, né? Não só para o nível universitário, como você está, de alta especialização, mas também lá para baixo. Ou deveria haver, pelo menos, o estímulo à competição. A meritocracia nas universidades americanas é muito levada a sério, né? Claro que, assim, eu também não quero generalizar, porque nos Estados Unidos tem, sei lá, centenas e milhares de universidades, né? Mas nas universidades de elite é muito levado a sério. Tem competição entre os alunos, entre os professores, e também você não avança na carreira se você não tiver um certo número de publicações, tal, né? Não adianta você ser amigo de todo mundo, ser amigo do diretor. É muito baseado em medidas objetivas de publicação, né? Você tem que publicar um certo número de papers, você tem que ter uma performance estabelecida por alguns. Mas esses critérios de competição deviam ser alargados para a base também, né? Deveria haver um sistema que premiasse os professores, mesmo de ensino fundamental, secundário, que se saíssem melhor, e punisse, com provavelmente a dispensa, os que não funcionam. Algo que nunca vai acontecer no Brasil, porque aqui a gente tem estabilidade de emprego. Então, antes de entortar os sindicatos, a gente não pode fazer um real avanço no ensino. Deixa eu só complementar a pergunta do Diogo, que é parecida. Por que o ensino universitário aqui é tão bom
pelo menos num grupo de universidade, e o secundário é tão ruim, de um modo geral? Então, bom, eu acho que, depois quero falar da pergunta do Diogo, mas eu acho que uma coisa importante no ensino universitário aqui é que ele atrai os melhores cérebros do mundo inteiro. Né? Então, isso é uma coisa Isso ainda importante. é verdade ou é cada vez menos? Eu acho que ainda é verdade. Nos últimos anos, o que tem acontecido é que o número de estudantes estrangeiros, por exemplo, vem caindo. Coisa que não acontecia há 100 anos. Eu acho que tem a questão do 11 de setembro, visto é mais difícil, e também a imagem dos Estados Unidos fora está muito desgastada. Mas ainda é o lugar onde todo mundo quer vir. Se bem que a Europa está crescendo, a China está crescendo, mas ainda atrai os melhores cérebros, principalmente na área de tecnologia, biotecnologia, essas coisas que estão crescendo muito, nanotecnologia. Então, quando você pensa no sistema universitário americano, você tem que pensar que não é um sistema americano. Na verdade, ele é um sistema mundial, porque ele traz todo mundo. Então, assim é fácil. Quer dizer, claro, primeiro você precisa construir o sistema que atrai as pessoas. Mas depois, quando você tem os melhores cérebros, a coisa fica muito mais fácil. Então, essa comparação, você tem que levar em consideração isso. Agora, em relação ao ensino secundário tem um processo que vem se arrastando há vários anos nos Estados Unidos, que os padrões são cada vez mais baixos. Quanto os alunos, a performance dos alunos é cada vez menos cobrada. E tem uma coisa que é muito interessante aqui, é que todo mundo aqui quer ser um winner. Quer dizer, todo mundo tem que ser o melhor aluno de matemática da terceira série. Então, você tem um sistema artificial de premiação de mérito que é extremamente exagerado e que gera exatamente o contrário, gera uma mediocrização geral. Isso está no ensino secundário, está no ensino fundamental. Então, às vezes você vê no currículo, a gente recebe currículos de alunos que querem fazer mestrado, doutorado, e tem lá capitão da equipe de beisebol, melhor aluno da quinta série. Então, isso é um fator, é uma coisa um pouco maior na sociedade americana, mas tem reflexos negativos na educação. Então, deixa eu te responder a pergunta do Diogo que eu atravessei. Eu sabia que o Diogo ia falar alguma coisa assim da questão. Dos professores. Dos professores. E eu acho que é uma coisa interessante. Aqui também não é fácil você fazer esse tipo de mudança, por exemplo, premiar os professores com bom desempenho e punir os professores. Porque também você tem questões sindicais e você tem uma série, assim como no Brasil, E agora, no Brasil, tem alguns estados que estão tentando fazer isso, Eu acho que é uma coisa positiva. É claro que, como em qualquer política pública, você sempre tem efeitos inesperados de uma coisa. Então, às vezes você cria um sistema para premiar os professores, mas as pessoas acham um jeito de transformar aquilo numa coisa negativa. Isso acontece em todos os lugares. Nova York é uma briga enorme. Em Nova York, os sindicatos com outra cidade. Paulo, eu queria reverter a pergunta. Eu queria saber como a tecnologia, quando a tecnologia é nociva à educação das crianças. Eu acho que tem uma questão importante, assim, normalmente, o que as tecnologias trouxeram para a humanidade nesses últimos 10 anos é que, de repente, todo mundo pode ser produtor de conteúdo. Todo mundo pode fazer um filme, fazer um blog, fazer qualquer coisa. E a escola, ela ainda ensina as pessoas para serem receptores, passivos de informação. Então, essa desconexão entre o que a tecnologia permite e pode trazer para as pessoas e o que a escola faz, ela gera uma série de problemas. O tipo de tecnologia que se usa nas escolas hoje em dia é a tecnologia, vamos dizer assim, passiva. Quer dizer, é você olhar na internet uma informação. Quer dizer, você não está criando nada novo. Você está usando a internet como uma espécie de biblioteca virtual. E isso é um uso pobre, vamos dizer, da tecnologia. Mas não negativo, apenas pobre, E também não é uma culpa da tecnologia em si, é uma culpa da forma como ela está sendo usada, Eu acho que é a culpa como ela está sendo usada, porque tem uma ideia de que, assim, tecnologia, porque é novo, é bom. Então, às vezes o professor, um pouco por... o Ricardo discordou, mas
tem um pouco um fascínio meio mítico, né? Então o professor vê o aluno olhando na internet, fazendo uma apresentação de slides, tal, ele acha que aquilo é fantástico. Agora, existe outro benefício da tecnologia que vocês não sabem calcular, e eu sim, que é na inclusão de alunos diferentes, especiais, deficientes. Eu tenho um filho que é deficiente físico e usa computador na sala de aula, e para ele é um instrumento fundamental, essencial, sem o qual ele não poderia acompanhar as aulas perfeitamente. Não, exatamente. Inclusive na universidade lá, uma professora que eu tenho muito contato faz pesquisa com novas tecnologias para crianças autistas, né? Então, muitas vezes, a criança autista, ela se dá muito bem com um personagem virtual no computador, porque você consegue, né, ela consegue reagir melhor, às vezes, do que uma pessoa de carne e osso. Falando de inclusão, você teve alguns projetos ligados exatamente a trabalhar com gente de classes sociais mais baixas, com adoção de tecnologia no Brasil, no México, no Senegal. O que essa experiência te ensinou e quais as diferenças entre o Brasil e os outros países nesse sentido? Bom, o meu projeto de vida é provar que não existe mau aluno, né? Existe alunos com talento não descoberto, né? E isso eu tenho visto em todos os lugares que eu vou no Brasil. Você não estudou comigo, Paulo. Pois é, você não tem talento nenhum, né, Diogo? Dá pra ver, todo mundo sabe. Eu tô brincando. Parar em televisão, ver que você não estudou, tá? Acontece. Eu estou brincando, eu fui um bom aluno. Tecnologia. Esse é o mau uso da tecnologia, televisão. Inclusive, eu aproveitei para fazer piada, mas eu fui um bom aluno, e o Paulo, que foi meu colega de escola, ele é mais jovem do que eu, mas ele pode confirmar com os professores que sobreviveram daquela época. Sobreviveram poucos, por sorte. Pois é, mas em todos os lugares que eu vou, né, eu fiz muito trabalho em escolas públicas da periferia de São Paulo, no Senegal, no México, na Costa Rica, né? O que eu vejo, assim, você pega aqueles alunos que são os piores da classe, né? O professor fala, esses aí não tem jeito, né? Esses aí não sabem nada, não sabem nem escrever direito. Você oferece eles, primeiro você tem que conhecer um pouco quem eles são como pessoas. Aí você descobre que um adora criar mecanismos, né? Então você dá lá um kit com engrenagens, motores e tal, e você vê que o cara é um brilhante engenheiro, né? O cara tem um super potencial, tem 12, 13 anos, mas tem um talento incrível, só que a escola não dá conta disso, né? E muitas vezes, quanto mais criativo é o aluno, menos ele consegue ficar sentado numa cadeira durante 4, 5 horas ouvindo umas informações que não tem nada a ver com a vida dele, né? Então, o Albert Einstein era assim. Pois é, exatamente. E é engraçado que a gente... olha, por exemplo, Einstein, né? Todos esses exemplos, né? O Diogo e tal, que fala que cabulava a aula, né? Mas pessoas assim que são brilhantes, tal, a gente acha bonito que eles... o Einstein, ele era um mau aluno, tal. Mas quando a gente olha para a escola real, a gente estigmatiza o mau aluno, né? A gente acha que a culpa é do aluno. E, na verdade, a culpa é do sistema, porque todas as pessoas têm seus talentos, as suas habilidades, tal. É só que a gente precisa criar uma escola que descubra esses talentos, porque a gente está perdendo, geração atrás de geração, milhões e milhões de crianças que são brilhantes, que são inteligentíssimas, mas que não se adaptam ao sistema. Estão sendo criadas essas escolas? Nosso tempo estourou. Fica para a próxima aula. Vai. Você fica para a próxima aula. Pena porque tem outro assunto legal como tecnologia, que é educação à distância. E isso daí a gente, uma hora dessas, fala com o Paulo também. Eventualmente você planeja voltar ao Brasil? Eu acho que... eu decidi trabalhar com educação, né? Eu sou engenheiro de formação, mas decidi trabalhar em formação porque eu sempre achei que a educação é a chave para o Brasil dar o próximo salto, né? Então, eu vim para esse campo e tudo mais porque eu quero um dia voltar para o Brasil e ajudar o Brasil nessa área, né? Então, esse Na próxima aula a gente, então, continua. Muito obrigado. Obrigado a ter você aqui. No próximo bloco teremos o outono da Lúcia Guimarães, vamos ter o Robert De Niro, o Al Pacino, um novo filme policial. Agora nós vamos para o intervalo com uma explosão musical de Fela. O coreógrafo Bill T. Jones arriscou e acertou na montagem biográfica de um dos ídolos da música africana. Angélica, vamos ver se a gente aprende alguma coisa.